Segundo bloco do Antenados na Geral, ao vivo, tema livre. Eu acho que tem muita gente já ligando pro pastor. Pastor, que tal a gente colocar um banda larga aí na nossa igreja? Eu avisei aqui, eu também recebo nesse bloco ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus de Itaguaí, da Rua Bahia. Lá tem Wi-Fi. Ele mesmo falou para mim, pastor, mais uma vez, bem-vindo ao Antenados na Geral. Ô, pastor, não tem uma placa lá de temos Wi-Fi para todo mundo com a senha, não? Não, ainda não. Vamos ver como é que vai sair aqui. Assim. A senha? Qual é a senha? Assembleia de Deus, qual é a senha? Vai desconverter. Aí o cara já bota essa senha lá e o cara já... Bem-vindo, pastor Moisés, Antenados na Geral. Eu que agradeço, peço escusas aí pelo atraso, trânsito, vim aqui por trás aqui do estudo da Boas Novas aqui, errei, enfim. Mas quero louvar a Deus por estar aqui, né, com os nossos amigos pastores aqui para debater esse assunto que é extremamente importante na igreja do século XXI. E a gente tem que rever esses conceitos. Acho que é extremamente importante a gente ter esse cuidado. E lá na Rua Bahia, pela questão da administração, tem. Olha que vai lotar, hein? O culto agora na próxima. Deixa, pastor, já que o senhor está com a palavra, vamos tentar rapidamente responder a pergunta do Moisés. Ele colocou uma situação de disciplina, onde a situação. E isso a gente conhece que existem até hoje comunidades que procedem dessa maneira. Tem a ver com a liturgia de cada igreja. De chamar a pessoa que cometeu algum tipo de pecado à frente, expor o pecado dessa pessoa. Aconteceu isso, caiu a bebida, não sei o quê, a questão moral, não sei qual foi a questão que Moisés expôs, e aprecia isso à igreja. A igreja quer perdoar ele, aceitar, não sei o quê. Após uma disciplina, geralmente, isso acontecia muito, principalmente na nossa igreja. A Assembleia de Deus, que é bem tradicional, acontecia muito isso. Hoje, eu vou falar que eu respeito muito as comunidades e as suas liturgias, não vou aqui, mas para os tempos que nós temos hoje, até a lei de hoje, isso é inadequado, entendo eu. Não estou falando que você não pode. Eu acho inadequado para os tempos e dias e cabeça e lei de hoje, porque isso é passível a qualquer tipo de ação judicial. Como é que o senhor entende essa liturgia, que eu acho que o senhor conhece muito, ou já deve ter conhecido muito bem? Para os dias de hoje, uma pessoa pecou e quando ela foi tratada de tudo, chama para frente para todo mundo receber ela na igreja? Pastor André e todos que estão assistindo, eu fui criado no Evangelho, Assembleia de Deus. E você falou assim, hoje isso é complicado. Eu acho que sempre foi danoso. Sempre foi danoso. Antigamente, até na época que as pessoas usavam esse artifício. Normalmente. De 10, 8 pessoas saíam da igreja e tal, envergonhadas, essa coisa toda. Então, eu acho que isso é complicado, porque expõe, porque o nosso próprio Deus, ele tem todo esse cuidado, né, de não querer expor a gente a uma situação vexatória. A pessoa às vezes até errou, é uma questão de se tratar de uma maneira muito inteligente. Eu penso que num gabinete pastoral, enfim, é assim que eu faço, porque existem pessoas que às vezes são passivas de uma disciplina, porque existem determinações daquilo que nós representamos, mas é feito. E eu não me lembro, sabe, eu tenho alguns poucos tempos aí que nós militamos na obra de ter usado esse artifício, e existem muitas pessoas que estão me assistindo agora, que foram ouvidos, eu os ouvi e dei a eles a disciplina, e de nenhum deles terem se desviado por eu ter mantido essa questão sigilosa quando houve necessidade, mas ser exposta, assim como Moisés lá de Manaus, quero mandar um abraço para ele, falou, é danoso. É danoso. E aí você também tocou num ponto extremamente importante, que hoje até mesmo a questão legal também é complicado. Né? A gente tem até uma base bíblica para esse tipo de disciplina, mas não humilhando e expondo a pessoa, que é Mateus capítulo 18. Né? Que se o irmão pecar contra ti, vá até ele, resolva você e ele. Se ele repreendendo e ele não se reconciliar, chame testemunha. Se não, diante da testemunha também não se resolver, aí trata para a igreja. E se ele não se retratar, aí trata como pagão. Mas você pode chamar ele, se ele não se retratar, não é de forma humilhante, assim, expondo a vida dele, mas mostrando que ele não pode mais fazer parte da comunidade, porque a comunidade cristã é para os reconciliados, os humildes de espírito, né? Então, Mateus capítulo 18 nos orienta a tratar para o público, mas não expondo a pessoa para uma humilhação. Eu acredito que a maneira como... Desculpe. A maneira que Moisés está colocando deve ser daquelas que eu já, infelizmente, tive a oportunidade de assistir, que é exposta mesmo. Tem liderança que, às vezes, parece que eles querem fazer daquilo
uma forma de mostrar a sua autoridade, enfim, expõe mesmo. Tá? Ele fica de pé, aquela pessoa lá, tá vendo? Aí pecou e tal. Enfim, eu sou do tempo que diziam assim, você nem cumprimente ela. Não acredito que eu tive que ouvir. Aí Jesus... Nem cumprimente. Testemunha de Jeová que fazia isso. Se saísse do templo, as pessoas viravam as costas e não falavam com ela. Eu particularmente... Isso não é evangelho. Não, isso aí de você pegar a pessoa, levar lá na frente, contar o que aconteceu, meus amados, isso não é igreja, isso é um teatro dos horrores. É a sinagoga Você de fazer isso com uma Satanás. Eu acho pessoa, até porque- maldade maior do que essa, só falta dar chibatada. Eu acho até porque se você Se começar é que não a dá, fazer... tô brincando. Eu acho que até porque você começar a fazer isso, a expor o pecado do irmão, que porventura talvez ele chegou no seu pastor, confiando no seu pastor, Eita, Deus. como tal, que vai ajudá-lo, que vai tratá-lo. E agora o pastor vem para a igreja expor a situação dele. Peraí, partindo do princípio que ele pecou, então peraí, todos nós que pecamos devemos ser expostos também diante da igreja. Porque na verdade quem não peca? Qual o pecado que vai chamar? Qual o pecadinho, qual o pecadão? Peraí, então a minha vida também tem que ser exposta. A vida do próprio pastor tem que ser exposta. Ele não pecou, ele é santo e ele ali está imaculado. Acho que não é por aí. Eu acho que todas as pessoas têm que ser tratadas, respeitadas. E como o próprio pastor Amós falou aqui, você vai ter muito mais fruto se você tratar da pessoa no gabinete e aconselhando as pessoas. E, Agora, só para a gente passar, agora tem um ponto também, eu também sou totalmente contra essa posição, nós falamos, mas também tem um outro ponto, às vezes, foi muito colocado pelo pastor Paulo, é o seguinte, olha, de que causa a gente está falando? Se é um caso que envolve a igreja, que envolve a reputação de várias pessoas, grupos internos da igreja, pastor, claro que eu sou contra também, vamos chamar, mas assim, quando é algo público, ele vai ser tratado de maneira, de tal maneira. Normalmente casa é um não caso. é. Olha, Não, exato, normalmente não é. eu tenho um caso Isso, normalmente próximo, não foi na nossa igreja. Uma jovem pecou. E quando fala que uma jovem pecou, é pecado sexual. É a primeira coisa que vem à cabeça. Isso. E foi mesmo, ela apareceu A gente grávida. fala caiu, né? É. Aí já sabe que é esse tipo de pecado. Ela caiu. O que o pastor fez? Fez justamente assim, chamou à frente, excluiu o nome da jovem do hall de membros, Eita Deus. saiu da igreja. Mas o mundo dá muitas voltas. Anos depois, acontece a mesma coisa com o filho do pastor. A mesma era coisa, síndrome de engravidou uma Itamar. jovem na igreja. Tô aqui que Eu você pergunto pega. a vocês, o filho do pastor saiu da igreja? Ele chamou lá na frente, excluiu do hall de membros? É ruim? Não. Irmãos, nós precisamos amar o fulaninho. Esqueceu de fazer isso no passado, né? O mundo dá muitas voltas. Isso próprio aconteceu comigo. Eu tinha 15 anos de idade, eu fui chamado na frente da igreja, o pastor da igreja, que por acaso até meu avô, que era pastor da igreja. Não, tem isso aí, ó. Aí, o contraponto do O negócio. meu avô era pastor da igreja. Os tava pastores, meu irmão, o negócio era. no aniversário de na 15 anos da letrinha. minha tia, filha dele. Eu tava com a namorada, 15 anos eu tinha, tava com uma namoradinha na esquina da casa dele e meu primo tava com outra namorada na esquina da casa dele. 15 anos nós tínhamos. Ele me excluiu, eu e meu primo. E nós tivemos, perante a igreja inteira, que pedir perdão para a igreja. É. Agora é só. Bom, aí imagina se eu não Estão tenho uma base, sequelados meu até pai- hoje, André. Trauma, Mas trauma a de gente infância. entende um pouco. Meu Deus, meu pai já apanhou do meu avô porque usava bermuda. Então, tipo. Escondia a televisão dentro do Mas armário. tu vê, o Jesus tratando os fariseus, ele trata publicamente. Quando o pecado é um pecado individual, caso da mulher adúltera, ele tratou no canto, ele tratou internamente. Então, quando o pecado é no instinto, Jesus pega, leva para o canto e trata pessoalmente. Agora, quando o pecado é público, assim, vai afetar a comunidade. Isso. Aí, Aí é um Vai o tratamento. nome da igreja, porque, tudo por mais. exemplo, Mesmo esses assim, pregadores, pastor Pablo, esses pregadores de televisão, quando ele fala besteira, se a gente refutar eles, tem pessoas, não toque no ungido de Deus. Mas o cara está trazendo um prejuízo, né, para a nação, assim, para todos aqueles que Normalmente ouvem. são eles mesmos que dizem Né? isso, né? Então a gente De tem que... proveito próprio. então a gente tem que também tratar publicamente, já que o algumas coisas que problema é afetam público. a comunidade como É. um todo. é que o afeta seguinte, a só igreja. Pra para blindar. poder... Eu acho até que nessa questão também, penso eu, né, de que uma questão que se tornou pública, eu acho que dentro de toda essa questão, que acaba mesmo sendo vexatória para a pessoa, é ser feita de uma forma também mais inteligente. Eu, por exemplo, se tiver um caso como esse, eu vou reunir um grupo de liderança que nós temos maior, que a gente chama dos obreiros e tal. Se for um caso que tem que ser tratado, enfim, já aconteceu 1 ou 2 vezes comigo, de ter que chamá-los. Eu vou chamar aqui o ministério, que a gente chama de ministério maior, para tratar disso, enfim.
Jesus não veio para massacrar na quebrada nem Pois é. apagar o pavio que fumega, né? A gente está aqui para levantar o caído. Deixa eu dar uma notícia também interessantíssima que bombou durante a semana. O médico britânico Thomas Bryan, ele tem 56 anos, ele está sendo processado por influenciar religiosamente uma paciente. Ele é um médico e estava tratando a paciente de uma dor que ela começou a ter após uma cirurgia no estômago. E ele convenceu ela a visitar a sua igreja. Estava fazendo tratamento e tudo, falou, vai lá na minha igreja um dia, né? E aí, enfim, ela estava sofrendo uma crise de depressão e ele afirmou que, né, que ela estava com uma possessão demoníaca e na igreja as pessoas fizeram um tipo de, né, de trabalho em cima dela e expulsou o demônio e tudo mais. Só que essa mesma moça que continuou indo para a igreja, ela foi para um outro psiquiatra que se tratava também e contou um pouco, porque ela fala mais do psiquiatra, contou que ela estava fazendo tratamento também por causa de uma dor e o médico tinha falado, olha, vai na minha igreja, não sei o quê, e ele pegou e entregou outro médico para o conselho e falou, olha, não pode misturar religião com isso, é um absurdo e tal, e está sendo julgado por más condutas aí de medicina e tudo mais, porque ele usou a posição profissional para influenciar a crença religiosa dos pacientes, foi mais ou menos o que eles colocaram. Eu não sei como é que é a ética muito, né, dos conselhos regionais de medicina, isso em outro país até. Vocês acham errado, vem erro, e às vezes um médico que é crente e talvez na questão espiritual ele tem uma sensibilidade também, fala, olha, eu acho que não é só uma questão física não, tem questão espiritual, vamos para a igreja. É errado. Vocês acham que isso é influenciar a pessoa, aí a religião dela, falar, olha, quero te convidar na minha igreja porque eu acho que pode ser algo além do físico. Agora você vê onde isso está acontecendo. Na Inglaterra. Onde o Wi-Fi está bombando nas igrejas. Não, e que junto com outros países europeus podem ser chamados de países pós-cristãos. Pós-cristianismo, eles dizem pós-cristãos, né? Países que tiveram ali teólogos maravilhosos, né? Púlpitos assim com pessoas ungidas demais, pregadores como Charles Spurgeon, né? Martin Lloyd Jones, gente de primeira qualidade. Hoje esses países estão avessos ao evangelho, impedem, por muitas vezes profissionais são punidos porque andam com a Bíblia na mão, colocam a Bíblia em cima da mesa, não está pregando para ninguém, isso já é motivo de punição. Mas não precisa ir tão longe não, aqui também, André, você vê que o Conselho Federal de Psicologia proibiu os psicólogos de tentar reorientar a sexualidade de alguém. Então, se um sujeito, por exemplo, se ele é homossexual e procura um psicólogo e diz assim, olha, eu sofro com essa minha questão da homossexualidade, eu queria que o senhor me ajudasse, porque eu queria ser heterossexual. O psicólogo diz, olha, meu filho, infelizmente eu não posso fazer nada por você, se vira nos 30, dá teu jeito, porque o conselho não permite. É mesmo. Agora, se for o oposto, se for um homossexual, estou descobrindo a minha sexualidade. Estou descobrindo, me ajuda a descobrir. Estou descobrindo, estou querendo sair do armário, você me ajuda? Aí o psicólogo pode ajudar a reorientar ele em prol da homossexualidade, mas se for o oposto não pode, porque o Conselho Federal de Psicologia não permite. Então você como psicólogo não pode ajudar a pessoa. Olha só. Então você vê isso aí, esse caso não é um caso que envolve religião, mas vai chegar lá, vai chegar um momento aqui, vai chegar aqui com certeza que um profissional, seja médico, no meu caso advogado ou qualquer outro profissional, que usar a palavra de Deus dentro do contexto da sua profissão, está arriscado a futuramente também ser chamado pelo seu órgão de classe, no meu caso a OAB, olha, não misture a religião com a profissão. Eu acho que esse médico, na verdade, teve até um azar, sabia? Caiu, tipo um raio caiu na cabeça dele, porque ele não é o primeiro nem o último que já deve, né, expôs a religião dele. Eu acho que outros médicos também falam. Eu tive um caso lá na igreja de uma jovem que veio me procurar, que a mãe dela estava doente, chegou lá, né, na consulta, o médico deu um passe nela lá. Ela era né, tinha uma religião e o cara queria dar um passe nela lá. E não aconteceu nada com ele, está lá tranquilo até hoje. Calhou, né, desse médico aí falar para a pessoa errada, na hora errada, e aí trouxe essa consequência. Mas, assim, é claro que ele tinha que fazer a função dele como médico. E, de repente, num outro ambiente, quando sair dali, para evitar esse tipo de problema, né, de forma sábia, convidar ela para a reunião dele. O pastor Paulo colocou uma coisa muito interessante aqui, porque quando é para o nosso lado é fácil a gente imaginar, é absurdo. Eu acho que o médico pode sim orar pela pessoa e pode convidar para a igreja. Agora, quando a gente para pensar, mas aqui, então ele pode dar um passe também. Se é para questão de usar a sua religião para ajudar, ele pode. Aí a gente, não, mas calma aí, passe não pode.
Mas é interessante. Um banho que de sal grosso, pode? Se orar, pode? Pode. Ué, depende Estamos defendendo a liberdade. Desde que o Mas paciente olha, aceite. entendeu? Quando é do nosso lado, beleza, boa. pode tudo. Tem É sal grosso absurdo. do nosso lado. E se o cara quiser dar um banho de tem sal grosso pipoca? do nosso lado. É interessante Dá um que banho de pipoca com queijo. existe um paradoxo Manteiga. interessante, porque na realidade nós, pastores, também que fique claro, você que está assistindo, que às vezes no atendimento nosso pastoral, isso já aconteceu comigo, acredito que com os pastores aqui também, com vocês, pastores que estão assistindo, às vezes você vai fazer um tratamento espiritual que é oração, até mesmo, quem sabe, questão de endemoniamento ou não, e a gente orientar a pessoa, não, você também tem que procurar um médico, você também tem que... Isso aí não é uma questão só espiritual. Eu já tive casos, assim, coisa de pastor de 2 horas da manhã, tem que alguém me chamar na minha casa porque alguém estava quebrando tudo. Ainda bem que eu trabalhei já na área de saúde, existe uma coisa chamada... que parece endemoniamento, mas a pessoa, ela usou muita droga, então, enfim, tem um nome agora que me fugiu. E aí, enfim, eu fui É um surto psicótico na pessoa. quase isso. Tem um nome mais clássico para essa coisa danosa. Enfim, e a pessoa estava exatamente com isso. Quando eu cheguei lá, não era endemoniamento, não é? Ela estava quebrando tudo dentro de casa. Era questão de se chamar corpo de bombeiro, camisa de força, enfim, psiquiatra, enfim. E eu orientei a família a isso, não é? Então existe essa questão. Agora eu não acho errado, é claro que tem essa questão temerária ou não, enfim, porque eu respeito também as religiões, mas imagina um de nós evangélicos está o cara falou, peraí, teu filho chega lá e o médico vai dar um passo. A primeiro olhar é um absurdo, mas quando você para olhar de todos os aspectos, fala, né? Então, tipo, deixa eu ver aqui, escrever, transcrever. E aí? O que você faria como um crente com alguma pessoa que impôs sua religião? Vamos para um rápido break, a gente vai pensando nisso aqui, né? Fala se não responder, hein? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já.